O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a nós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu desses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram
e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho, Deus perdoe os nossos pecados. Meus queridos irmãos e irmãs, que estão vivenciando o terceiro domingo da Páscoa, vamos começar com um pequeno e velho ditado que diz: quer conhecer alguém, more junto ou viaje com aquela pessoa. Este é um ditado popular que diz a verdade, principalmente quando se trata de relacionamento. Quantas e quantas vezes ouvimos um casal dizendo: no tempo de namoro era assim, agora convivendo no dia a dia é outra pessoa. Por isso, esta minha primeira palavra para o dia de hoje é convivência. Pedro, na primeira leitura, fala indiretamente de sua convivência com Jesus, lembrando os milagres e prodígios de Jesus no meio do povo. Também o caminho até Emaús, que ouvimos no Evangelho, foi uma experiência com Jesus, desta vez com Jesus ressuscitado, que convive com os dois discípulos, caminhando com eles e explicando as Escrituras. Existe um segredo para que a convivência seja sincera: a simplicidade. Pessoas simples convivem bem com todos. Pessoas orgulhosas e arrogantes têm dificuldade de conviver com os outros. Um modo de cultivar a simplicidade para conviver com Jesus é desfazendo-se das futilidades da vida. Como vimos na segunda leitura, Jesus viveu sua fidelidade ao projeto divino sem ter algum apego ao mundo. O conhecimento de alguém acontece pela convivência diária com aquela pessoa. Isto vale também para a convivência com Jesus. E um detalhe: convivência marcada pela simplicidade. Pedro faz uma pregação na simplicidade, mas ele faz uma pregação na simplicidade com autoridade de quem conviveu com Jesus.
Ele viajou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, conversou com Jesus, tornou-se amigo de Jesus. E isso lhe dava autoridade de falar de Jesus, porque ele não conheceu Jesus ouvindo histórias do mestre, mas conviveu com ele. Foi um aprendizado existencial na rotina do dia a dia. Sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que a convivência de Jesus com Pedro nem foi fácil. Aconteceram uns embates, aconteceram discussões. Estes também são modos de conhecer com quem convivemos. É com essa autoridade que Pedro aponta para aquilo que é essencial na vida do discípulo e discípula de Jesus: deixar-se conduzir pela palavra. E é para isso existe a necessidade do desapego. Jesus sempre foi muito claro em ensinar a incompatibilidade entre o apego aos bens do mundo e ao tesouro do Evangelho. Ou colocamos a vida a serviço do mundo, ou colocamos a vida vivida na fidelidade, a exemplo da fidelidade de Jesus, a serviço do projeto divino. Não é possível servir a dois senhores. Desapego também da vaidade pessoal, de usar a religião para aparecer, para ter vantagens. Disso tudo, fomos resgatados e recebemos um tesouro mais precioso, o dom da vida divina pela ressurreição de Jesus. Vida para ser vivida dignamente. Diante desse tempo que estamos celebrando, o tempo da Páscoa, e lembrando um pouco o tríduo pascal, estamos iluminados nas nossas celebrações com a luz da fidelidade de Jesus ao projeto divino de Deus de oferecer a vida plena a todo homem e a toda mulher. Cada um de nós, pelo batismo, assumimos a fidelidade ao projeto divino. E para isso aconteça, é necessário a convivência com Jesus. A gente não pode dizer que somos fiéis ao projeto de Deus se a gente não tem uma convivência com Jesus. É preciso conviver com Jesus no dia a dia para ser fiel ao projeto divino, para ser fiel ao projeto de Deus. E assim promover a vida digna no meio do mundo. Lembremos, os discípulos de Emaús são exemplos de como conviver com Jesus, caminhando com Ele, ouvindo e deixando o coração arder através do contato diário com o Evangelho. Colocar-se silenciosamente à escuta do que Jesus diz no Evangelho, participar da Eucaristia, participar da comunidade. Algo interessante que a gente percebe nos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús eram dois fugitivos.
Por que eu digo fugitivos? Fugitivos da comunidade. Quando eles perceberam que a comunidade não poderia dar o que eles queriam, eles resolveram, vão embora, fugiram. Como diz no início da conversa com Jesus, são dois decepcionados com Jesus e com a comunidade, e por isso fugiram. Não quero mais saber de Jesus. Ele disse que ressuscitaria, até hoje nada aconteceu. E aí eles vão o quê? Discutindo. Então fugiram. Então conviver com Jesus nos momentos difíceis da comunidade, nos momentos que a comunidade decepciona, porque as decepções sempre acontecem na vida comunitária. Aí é necessário que cada um de nós possamos ver um modo de caminhar com Jesus, a exemplo dos discípulos de Emaús. Ouvir o que Jesus diz para refazer as forças e voltar para testemunhar na fidelidade o compromisso com o Evangelho e com o projeto divino. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós nos decepcionamos com a comunidade, com as pessoas, é necessário que a gente vá ao silêncio e deixe Jesus falar no coração. E aí, como os discípulos de Emaús disseram, não ardia o nosso coração quando ele nos falava, precisamos deixar também que o nosso coração arda quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do